Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de estudos, estudando a palavra com perguntas e respostas, né? Hoje nós vamos para a parte 3 do vídeo, né? Estudando o livro de Atos, já é a parte final. Então peço que os irmãos, né, se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Eu vou então compartilhar a tela aqui com os irmãos, né, para nós darmos início ao estudo, amém, irmãos? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com os irmãos a tela. Só um minutinho, só um minutinho. Compartilhando aqui com você. Então, aqui está, irmãos, né? Começando aqui com a primeira pergunta. Começando aqui com a primeira pergunta. Só um minutinho. Está aqui. Isso. Então, começando aqui a pergunta número 1. Qual foi a experiência de Paulo em Atenas? Então, Atenas era o centro cultural do Império Romano. Silas e Timóteo ficaram em Bereia e Paulo foi sozinho para Atenas, junto com as pessoas que o acompanharam. Tomando como ponto de partida a existência de um altar ao Deus desconhecido, Paulo anunciou o verdadeiro Deus. Os filósofos o ouviram com atenção enquanto Paulo falava em termos gerais, mas quando mencionou a respeito da ressurreição de Jesus, eles interromperam Paulo com risadas e zombarias. Algumas pessoas, mantendo um nível de cortesia, disseram a Paulo que o ouviriam em outra ocasião. Poucas pessoas acreditaram na mensagem. Vamos para a pergunta de número 2. Explicar Atos 17:18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Então Paulo, ele se encontra com os filósofos epicureus e estoicos, duas correntes filosóficas da época, que o chamaram de paroleiro, uma espécie de tagarela. Eles estavam entendendo que Paulo estava falando de dois deuses, Jesus e a ressurreição. Para os epicureus, o sentido da vida é a busca pelo prazer, pela felicidade. Para os estoicos, os homens deveriam viver de acordo com a natureza. Eles não deveriam sentir dor e desejo. 3. Qual o versículo onde Paulo faz a citação de um poeta grego? Em Atos 17:28 diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A primeira parte do versículo, Paulo estava citando um poema pagão grego com o título Crética, escrito por volta de 600 a 700 a.C., por Epimênides, em louvor do deus grego Zeus. Paulo faz essa citação que foi registrada na Bíblia como palavra inspirada, mas ele não citou com o propósito de apoiar o filósofo. Ele fez isso para ajudar a defender e divulgar o Evangelho. 4. O que aconteceu depois que Paulo deixou Atenas? Paulo chegou a um grande centro comercial internacional da época, a cidade de Corinto. Era uma cidade portuária, conhecida por sua devassidão, com poucos recursos. Paulo começou a fabricar tendas e fez uma sociedade com Áquila e Priscila. Isso não impedia que o Paulo levasse o evangelho para judeus e gregos. Pergunta 5. Por que Paulo rapou a cabeça em Cencreia? Devido ao orgulho judaico e inveja referente ao ministério de Paulo, começam a aparecer rumores de que Paulo teria desprezado a lei, pregando contra a mesma. Isso se faz notório aos ouvidos de Paulo, que junto com Áquila e Priscila se entristecem, mesmo sabendo que isso era mentira. Paulo rapou a cabeça. Esse voto que Paulo fez é o voto de nazereado.
Existem nazireus de nascença e existem nazireus temporários. O voto é encerrado rapando a cabeça. Paulo fez um voto temporário em Cencreia. Assim, para alcançar os judeus, Paulo fez esse voto. Esse voto não quer dizer que Paulo se voltou para a lei. 6. Quem foi Apolo? Apolo era um eloquente judeu de Alexandria, poderoso nas Escrituras, que pregava Jesus, mas conhecia apenas o batismo de João. Apolo não batizava seus convertidos em nome de Jesus. Por causa disso, ele teve de ser discipulado por Áquila e Priscila. Quando Priscila e Áquila ouviram Apolo pregar, eles perceberam que Apolo precisava ser mais instruído. O conhecimento de Apolo era impreciso. Priscila e Áquila apresentaram Cristo com mais exatidão. Apolo desconhecia a obra consumada de Jesus, os efeitos da morte de Jesus, o poder da ressurreição e a efusão do Espírito Santo. Pergunta 7. O que aconteceu com um jovem chamado Eutico? Paulo navegou de Filipos para Troade. Paulo ficou por lá durante 7 dias. No primeiro dia da semana, Paulo ajuntou os discípulos para o partir do pão, pois no dia seguinte teria de partir. Ele começou a falar com eles e a pregação se estendeu até a meia-noite. Alguns estudiosos entendem que Paulo pregou das 18 horas até a meia-noite. Outros entendem que, como Paulo estava no mundo helenista, eles não seguiam os dias como os judeus. Assim, o dia para eles começou à meia-noite, sendo que o partir do pão ocorreu na parte da manhã. Havia muitas luzes no cenáculo, onde eles estavam reunidos, e um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo. Foi levantado morto. A mensagem de Paulo foi tão extensa que o Eutico começou a dormir, caiu do terceiro andar e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Muitos ficaram consolados. Depois de ressuscitar Eutico, Paulo continua pregando. Pergunta 8. Em Atos 20, 28, diz, né? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O que Paulo está querendo dizer? Paulo estava reunido com os bispos e presbíteros e dizendo para eles ficarem atentos. Paulo estava indo para Jerusalém e os obreiros não mais veriam ele. Paulo está dizendo que quando ele partir, lobos vão entrar, ou seja, falsos profetas. O gnosticismo estava entrando na igreja e essa falsa doutrina pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano. Os gnósticos consideram a existência humana neste mundo como não natural, por estar submetida a diversos sofrimentos. Pergunta 9. Ao chegar em Jerusalém, o que aconteceu com Paulo? Ao chegar em Jerusalém, Paulo foi dar o seu relatório aos líderes da igreja sobre a obra missionária. Nesse período, Pedro não é mais visto em Jerusalém. Paulo queria levar a oferta dos irmãos gentios para Jerusalém, e ele também queria mostrar para os judeus o que Deus estava fazendo com os gentios e a preocupação deles para com os irmãos pobres de Jerusalém. Muitos se alegraram com o relato, mas a liderança avisou a Paulo que muitos cristãos judeus estavam interpretando mal a obra dele, achando que Paulo era um anarquista religioso, convencia os judeus a abandonar a lei de Moisés. A liderança da igreja pediu que Paulo fizesse algumas concessões a esses judeus cristãos.
mostrando que ele não era um anarquista. Paulo então patrocinou as despesas de 4 homens que haviam feito o voto, permanecendo com eles no templo durante 7 dias. Ele foi ao sumo sacerdote pagar o voto dos 4. Só que nesse período tinha judeus de vários lugares, e lá tinha judeus da Síria que já vinham perseguindo Paulo. No templo não poderia entrar gentio, e eles acusam Paulo de estar levando um gentio para o templo. É mentira. Paulo foi visto como um gentio, mas Paulo não levou um gentio para o templo. Pergunta 10. O que aconteceu com Paulo depois de ser acusado de levar um gentio para o templo? Atos 21, 30 até o 35, goleiro. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. O templo nem estava agitado por causa de Paulo, as tropas romanas não podiam entrar no templo, era uma política de boa convivência que os romanos adotavam. As tropas cercaram o templo por fora. Então, versículo 32, né? Continuando. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o matou, e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira e outros de outra. Mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar, por causa da violência da multidão. Pergunta 11. É verdade que Paulo pagou uma grande quantidade de dinheiro para ser cidadão romano? Atos 21, 27. E vindo o tribuno, disse-lhe: Diz-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. O centurião é que disse que tinha pago uma grande quantia em dinheiro para ser cidadão romano. Paulo disse que ele era por nascimento. 12. Como foi a defesa de Paulo perante o Sinédrio? No Sinédrio, Paulo declarou sua inocência, vendo que o concílio se opunha contra ele e não tendo esperança de receber justiça. Paulo lançou mão de um estratagema. Paulo sabia que os fariseus e os saduceus estavam divididos acerca da ressurreição. Paulo então começou a falar sobre o assunto, que fez com que o conselho se dividisse. Os fariseus acreditavam na existência de anjos, demônios, na ressurreição e no juízo final. Já os saduceus, que era a elite, líderes no templo, não acreditavam. Todos, entretanto, estavam juntos contra Paulo. Atos 23, 6. E Paulo, sabendo que uma parte era saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. O grupo se dividiu e começaram a discutir e esqueceram de Paulo. 13. Como foi a defesa de Paulo perante o governador Félix? Ao chegar a Cesareia, Paulo foi levado diante de Félix e ordenou que Paulo fosse guardado sob custódia até a chegada de seus acusadores. 5 dias depois, os acusadores chegaram e acusaram a Paulo de sedição, heresia e sacrilégio. Paulo se defendeu e, como Félix tinha algum conhecimento do cristianismo, resolveu adiar a audiência pública. Félix ficou furioso sobre a pessoa de Paulo e pediu uma audiência particular. Aliás, Paulo ficou curioso sobre a pessoa de Paulo e pediu uma audiência particular. Quando o período de Félix como governador chegou ao fim, Paulo permaneceu preso.
Tudo isso era providência de Deus para que a vida de Paulo fosse preservada até a sua chegada em Roma. Pergunta 14. Como foi a defesa de Paulo perante Festo? Paulo foi levado perante Festo, o novo governador. Este, querendo se fazer amigo dos judeus, perguntou a Paulo se ele desejaria ser julgado em Jerusalém. Paulo sabia que ir para Jerusalém podia significar a sua morte no caminho. Paulo então apelou para César, usando o seu direito de cidadão romano. Pergunta 15. Como foi a defesa de Paulo perante o rei Agripa? Herodes Agripa II era bisneto de Herodes, o Grande, que quis matar Jesus. Agripa foi visitar Festo junto com Berenice, sua irmã, visto que Festo tinha tomado posse há pouco tempo. Agripa era conhecedor das questões judaicas e Festo pediu sua ajuda no relatório quando Paulo fosse enviado para Roma. Na sua defesa, Paulo fala sobre a ressurreição e diz que isto não é crime. Paulo diz que sempre foi um fariseu e que tinha esperança da ressurreição, da mesma forma que seus acusadores, só que eles caem em contradição. O sermão teve um efeito sobre Agripa, que disse, Atos 26, 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir e me faça cristão. Pergunta 16. Como foi a viagem de Paulo para Roma? Paulo embarcou de Cesareia, onde ficou preso durante 2 anos. Paulo passou por várias cidades, dentre elas se destacam Bons Portos. Aqui o navio permaneceu por algum tempo. Paulo aconselhou o comandante do navio a ficar ali durante o inverno, mas o comandante não deu atenção. Por causa disso, durante 14 dias e noites, foram levados pela tempestade até chegarem à ilha de Malta. Por causa de Paulo, Deus preservou a tripulação e os que estavam no navio. Mesmo prisioneiro, Paulo ainda comandava as coisas, pois Deus era com ele. Malta. Os habitantes da ilha receberam os náufragos de forma hospitaleira e acenderam fogo para aquecê-los. Paulo começa a juntar gravetos para manter o fogo aceso. No meio dos gravetos havia uma serpente que picou a mão de Paulo. Os nativos da ilha achavam que Paulo era um assassino e que a picada era a justiça que estava sendo feita. Porém, ao verem que Paulo sacudiu a serpente no fogo e nada lhe aconteceu, começaram a dizer que ele era um deus. Por causa desse fato, Deus usou Paulo com poder, curando o pai do principal da ilha e outros enfermos. Pergunta 17. Qual a primeira coisa que Paulo fez quando chegou em Roma? Atos 28, 16. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas Paulo se permitiu morar por sua conta à parte com um soldado que o guardava. Ao invés de levar Paulo para a cadeia, eles permitiram que Paulo ficasse em prisão domiciliar, sob a custódia de um soldado. Paulo teve de pagar do próprio bolso e não o Império Romano. Em seguida, foi convocar os chefes judeus para poder justificar-se das acusações contra ele e para obter uma audiência amigável. Foi sua última tentativa que se tem registro para tentar ganhar os judeus. Ele mais uma vez perderam, eles mais uma vez perderam a oportunidade de se voltarem para o Evangelho. Pergunta 18. Como era a vida de Paulo na prisão em Roma? 1. Na prisão em Roma, Paulo estava a salvo dos judeus. 2. Descansou e meditou após muitas lutas. 3. Escreveu as cartas aos Filipenses, Colossenses, Efésios e a Filemão. 4. Teve a oportunidade de testificar aos guardas romanos de modo contínuo. Estes, por sua vez, semeavam o evangelho na corte. 5. Paulo não podia visitar as igrejas, mas muitos vinham a ele para receber a orientação. E finalmente a pergunta 19. Como termina o livro de Atos?
Atos termina sem a conclusão. Que fim teve Paulo? Foi julgado por César? A Bíblia não fala. Dá a entender que a vida de Paulo continua, porque Paulo escreveu algumas cartas na prisão. De acordo com a tradição, é dito que Paulo foi posto em liberdade por mais ou menos 2 anos e que foi novamente preso, finalmente executado durante a perseguição dos cristãos por Nero. Durante esse período de liberdade, é possível que Paulo tenha escrito as epístolas de Timóteo e Tito. Lucas não coloca uma conclusão no livro. É possível que ele pensava em escrever o terceiro volume, mas estava aguardando o julgamento de Paulo para escrever. Deus quis que o livro de Atos ficasse assim, uma vez que a obra da igreja estava apenas começando. Amém, irmãos? Então, deixa eu só voltar aqui à tela normal. Só um minutinho. Voltar à tela normal aqui. Então, irmãos, com isso, então, a gente encerra, né, estudando a palavra com perguntas e respostas referente ao livro de Atos. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos tenham alguma dúvida ou mesmo queiram fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço que os irmãos usem os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like. E caso você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, amém? Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus.